Primeiramente, muito obrigado a todos os irmãos que compareceram hoje a mais uma transmissão do nosso programa Diálogos Teológicos, um programa que é mantido pela Faculdade de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Para nós é uma grande satisfação poder oferecer ao povo de Deus, não apenas através do nosso currículo formal, mas também através de outros canais de comunicação, conteúdo para a nossa igreja. Na edição de hoje, irmãos, eu gostaria de compartilhar com os irmãos alguns temas, alguns assuntos relativos ao seguinte tema, a seguinte proposta. Somos todos teólogos. E a ideia é que nós, ao afirmarmos que todos somos teólogos, abramos mão, sobretudo nós, hoje a plateia é formada essencialmente por educadores de teólogos, por formadores de teólogos convencionais, por assim dizer. Então a proposta é que nós abramos mão da propriedade que eventualmente nós exercemos sobre a teologia. Porque os irmãos sabem bem disso aí, quando nós interpretamos as Sagradas Escrituras, ao menos 4 resultados possíveis na nossa interpretação do texto sagrado. Nós podemos, queremos, desejamos chegar a entender qual é o sentido original pretendido pelo autor da Bíblia. O autor da Bíblia é Deus. No entanto, embora esse seja o seu alvo, este alvo é um dos 4 possíveis resultados que há na interpretação bíblica. Seria bom se, ao lermos as Sagradas Escrituras, nós simplesmente concluíssemos acertadamente o que foi que Deus quis dizer quando disse as coisas que disse. Mas você pode alcançar esse entendimento, ou pode, por exemplo, vir a formar uma teologia baseada no misticismo, e pentecostais gostam de misticismo, não é? Gostam de dizer que abriram a Bíblia e viram as letras saltar diante deles tridimensionalmente, e arrancaram dali coisas que estavam escondidas, porque Deus lhes permitiu ver. E aí nós vamos ter um resultado, a princípio, muito espiritual, mas que não tem nada a ver com o que Deus disse. Outro resultado possível, ao estudarmos as Sagradas Escrituras, é, com medo do misticismo, nos escondermos no racionalismo. E aí fazermos das nossas tentativas hermenêuticas, do nosso exercício exegético, interpretações muito frias, distantes do poder e da graça que estão nas páginas da Bíblia. E finalmente, irmãos, e talvez seja um dos maiores riscos este, maior até do que o misticismo ou do que o racionalismo, nós podemos ceder à tentação de formular uma teologia de ordem oficial, convencional, não vai confundir com confessional, convencional, aquela que nós batemos no peito para dizer, não simplesmente que ela é uma teologia pentecostal, porque isso não é errado, mas dizer que essa é a nossa teologia assembleiana, ou batista, ou metodista, e todos os outros que não são como nós estão errados. Então, quando falamos disso, que somos todos teólogos, estamos dizendo que a teologia não tem dono, porque ela pertence à igreja, aos crentes, pertence à cristandade. Não pertence aos grupos históricos, ela não pertence aos neopentecostais e, sem dúvida alguma, ela não pertence aos acadêmicos. Aliás, irmão, o lugar onde a teologia sofre seus piores danos nem é nos cultos cheios de reteté e movimentos. O lugar onde a teologia sofre os seus piores danos é justamente dentro das escolas teológicas, que são frias, que atacam a palavra de Deus com racionalismo, com a demitologização das Escrituras, que atacam a Bíblia, retirando da Bíblia tudo aquilo que nela há de sobrenatural, de espiritual, de maravilhoso, de miraculoso. Quando dizemos que somos todos teólogos, estamos afirmando de forma categórica que dentro de nossas igrejas as criancinhas, quando na escola dominical recitam os seus versículos, se esforçando para fazê-lo de forma decorada, estão fazendo teologia. Que as irmãs
do círculo da oração, muitas delas, inclusive, acabam chegando ao desempenho da sua vida ministerial na igreja sem ter tido oportunidade, muitas vezes, de uma formação educacional regular, ampla. Então essas irmãs, muitas delas que talvez não saibam nem ler, aí cria-se aqui um certo estereótipo, mas eu forço esse estereótipo agora para deixar claro aonde eu quero chegar. Mesmo elas que estão ali distantes de todo o academicismo que a nós é tão familiar, quando abrem a Bíblia e abrem a boca nos cultos de oração para as suas mensagens e pregações tão simples, estão fazendo teologia. Talvez melhor que muitos de nós, acadêmicos, com anéis nos dedos. Aliás, anéis muitas das vezes aos quais não temos direito, porque é muito fácil comprar um anel. É fácil mesmo. Eu me lembro de, no ano passado, a Faetade ter ido fazer uma visita de representação em uma determinada reunião pastoral, e nessa reunião alguém apareceu com uma banquetinha, como essas de vendedor ambulante, e o que essa pessoa estava vendendo na sua bancada eram anéis de bastão em direito. E, irmão, a hora que aquele camarada começou a fazer a venda dos seus anéis, eles se esgotaram em poucos minutos. No dia seguinte ele voltou trazendo mais anéis, porque ele deve ter descoberto aquilo que os nossos avós já diziam, que quanto maior o anel, mais burro o bacharel. E todo mundo quis comprar anel naquele dia. Então havia alguns bacharéis ali que talvez não fossem bacharéis nem de fato nem de direito. É como o pastor Antônio Gilberto costuma dizer nas visitas que ele faz à Faetade: quem muito diz que é porque é bem pouco. E quando nós dizemos que nós somos todos teólogos, quer dizer que a teologia não é nossa propriedade, ela pertence à igreja. Não pertence a você, professor, você, escritores. Há escritores aqui na nossa audiência hoje. E embora nós amemos a palavra escrita, não pertence a nós. Embora nós amemos o ambiente da sala de aula, a teologia não pertence a nós. Mas há quem queira fazer-se proprietário dela. Se você, e é algo que no livro Identidade Teológica, Somos Todos Teólogos, eu procuro mostrar, se você tiver estômago, mas irmão, se você não tiver, não faça isso. Se você tiver, vá ao Google e digite lá na área de busca, Conselho de Teólogos, e você vai ver que eles estão se multiplicando aos borbotões. Pessoas oferecendo carteirinhas de teólogo. E essa carteirinha é conquistada com o quê? Com estudo? Não, irmão, com pagamento de uma anuidade. E tem bobos que pagam. Porque o que importa nessa hora não é mais o seu nome escrito no livro da vida, é escrito numa carteirinha. E isso porque nós estamos fazendo da teologia não necessariamente um produto, mas uma propriedade da qual as pessoas estão se apropriando de forma indébita, porque ela não tem dono, ela pertence à igreja do Senhor Jesus Cristo, é um patrimônio da cristandade. E quando assumimos que a teologia não tem dono, sobretudo nós que somos ensinadores, que somos formadores de teólogos, por assim dizer, precisamos partir da seguinte premissa dentro da sala de aula: se a teologia não é minha, e é minha função compartilhá-la com os outros, eu preciso fazer de forma eficaz e eficiente. Ao ensinar, eu preciso fazê-lo de maneira que o meu aluno não apenas se prepare para a prova, mas ele esteja preparado para as provas que se levantarão contra ele quando ele terminar o seu curso, ou até durante o seu curso. Como ensinador, eu preciso ser capaz de comunicar teologia de forma eficaz. E a melhor maneira de se comunicar teologia é a maneira mais simples. Quanto mais rebuscada for a sua aula, muito menos os seus alunos aprenderão. Quanto mais você fizer questão de rebuscar as suas explicações, fazer deitar conhecimento ao invés de compartilhar conhecimento, os seus alunos serão prejudicados. Então é preciso que, como educadores, como cristãos e como teólogos, porque sim, somos todos teólogos, nós assumamos isso, que a teologia é uma propriedade do povo de Deus. Então, ditas estas palavras, eu quero, naquilo em que o Senhor Jesus nos permitir, nos ajudar, compartilhar com os irmãos
algo mais de acordo com as perguntas, as dúvidas, as inquietações que os irmãos tiverem. Quem quiser pode começar, quero ouvir os irmãos. Aqui é uma mão levantada. O irmão, por favor, fique em pé, diga o seu nome, a cidade de onde o irmão vem. Meu nome é Cleito, sou de Brasília, núcleo 780. A pergunta é o seguinte: dentro desse livro do senhor, o senhor propõe mostrar que a teologia, no caso, seria aprendido desde o princípio com a leitura da Bíblia e não simplesmente dentro de uma formação acadêmica? Seria isso? É exatamente isso, irmão Cleiton. Nós partimos do seguinte princípio: um seminário, a ETAD, a FAETAD, eles existem para nos ajudar a organizar conhecimento. Mas a formação teológica na vida do cristão começa a partir do seu primeiro contato com a Bíblia Sagrada. Minha posição pessoal é que é impossível que alguém possa dizer de si mesmo que é um teólogo se não for, antes de qualquer coisa, um leitor das Sagradas Escrituras. No entanto, irmão, a sua pergunta tão pertinente revela tão que há em muitos seminários, em muitas igrejas, e na vida de muitos outros irmãos e irmãs que entendem que para se fazer teologia é preciso, desde o primeiro momento, entregar-se aos grandes livros, às obras de referência, às antologias teológicas, entregar-se aos calhamaços, e aí desprezam o livro dos livros, desprezam a palavra de Deus. E é a partir da palavra de Deus que se faz teologia. Uma coisa que na ETAD e na FAETAD nós procuramos fazer desde o princípio. Nós organizamos o nosso currículo aqui, aliás, nós o reorganizamos recentemente e fizemos o arranjo da seguinte maneira: os irmãos são todos monitores da ETAD e da FAETAD, devem ter observado isso. Nós temos hoje 3 etapas para o aluno cumprir e concluir o programa de formação teológica. A primeira etapa, que é aquela que nós chamamos de primeiro ciclo básico, é essencialmente bíblica. Com essa etapa, nós queremos dizer ao aluno o quê? O que a Bíblia diz. Porque teologia nasce aí. Na segunda etapa, que é o curso médio, não é o segundo ciclo médio, nós fazemos uso de matérias analíticas, porque aí nós vamos estudar por que a Bíblia diz. Mas eu não posso estudar por que ela diz sem antes ter estudado o que ela disse. E só então, na FAETAD, é que nós fazemos com que o aluno venha a ter contato, no terceiro ciclo, com as chamadas matérias de ordem crítica. Porque depois de saber o que a Bíblia diz e por que a Bíblia diz, aí eu tenho condições de, usando a crítica bíblica, dizer por que ela diz desta forma e não de outra maneira. Só que se o irmão observar bem, verá que muitas pessoas começam a sua jornada teológica pelo fim. Partem direto para a crítica bíblica, ao invés de se preocupar com o que a Bíblia diz. Então, sim, nós cremos que a teologia, para ser boa, de resultados, tem que nascer essencialmente, primordialmente, de contato com a Bíblia Sagrada. Amém? Irmão Ordani. Pai do Senhor, pastor Gunnar, sou irmão Ordani, da cidade de Lambari, Minas Gerais. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor, referente ao livro mesmo. Qual é a diferença da teologia sistemática com a teologia de resultados? Quando no livro nós falamos sobre teologia sistemática, dizemos algo que em algum momento pode causar uma certa inquietação em alguns irmãos. E muitos dos irmãos que leram o livro e até participaram das aulas que nós ministramos aqui na FAETAD sobre o conteúdo desse livro, ficaram um pouco incomodados. Porque faz parecer, numa leitura um pouco desatenta, que a teologia sistemática é toda ela desprezível e rejeitável. Não é isto. Mas é que a trajetória, o caminho que o teólogo precisa cumprir para fazer teologia sistemática é muito sujeito a acidentes. Mais do que aquele teólogo que faz teologia através do chamado método de indução.
Teologia sistemática é feita através daquilo que se chama de método dialético. Esse método dialético está muito mais exposto a riscos do que quem faz a teologia pelo método de indução. Então vamos buscar rapidamente, né, em linhas gerais, separar as duas coisas. O que é, irmãos, esse método indutivo de produção teológica? Vamos imaginar que os irmãos aqui façam parte de uma expedição que vá percorrer os continentes para observar todas as aves que encontrarem por aí. Daí os irmãos passam pelo território brasileiro, aonde a fauna é tão rica, e os irmãos veem o voo da graúna, se admiram do planar do tucano. Depois nós vamos daqui para as cordilheiras e lá nós vemos os condores nos seus voos majestosos. E aí, avançando para o norte das Américas, encontramos a águia americana voando a alturas inatingíveis e desde lá contemplando a terra para fazer inclusive as suas capturas de alimento. Aí nós vamos nos dirigir para o continente africano e vamos ver quais são as aves exóticas que há lá. Depois de peregrinarmos pelos continentes, irmãos, nós retornamos para a nossa bancada de pesquisa e aí olhamos tudo isso e chegamos à seguinte conclusão: toda ave voa. Só que nessa viagem a verba foi pouca e nós não passamos pelos polos, não visitamos o Polo Sul e o Polo Norte, não conhecemos os pinguins, que são aves, mas não voam. E então o que é o método de indução? É você observar muitas ocorrências e a partir de muitas ocorrências formular uma conclusão. Mas, irmão Gunnar, o irmão disse que é preferível o método de indução e acabou de dizer que ele tem uma falha? É claro, irmãos, porque quando nós fazemos teologia, nós temos que fazer com honestidade intelectual. Senão estamos sendo hipócritas. Acontece que essa falha que há no método indutivo é uma falha que se manifesta sempre que você usar o método indutivo para produzir pura e simplesmente ciência aplicada. Mas quando se usa o método indutivo para fazer teologia, essa falha não se manifesta. E por que não? Porque o método indutivo observa estas verdades particulares dentro de um contexto muito seguro e infalível. Onde é que nasce a boa teologia? Nós acabamos de dizer aos irmãos, através do contato com a Bíblia. Você acha que a Bíblia lhe daria algum tipo de informação capciosa, suspeita, errada? Claro que não. A palavra de Deus é inspirada, infalível, completa, inerrante, insubstituível. Então, ao analisarmos todas as evidências particulares dentro do texto bíblico, pelo método indutivo, eu estou sujeito a acertos, sem me expor a este erro que o método indutivo pode ter. Porque o método indutivo, irmãos, olha um conjunto de verdades, mas basta uma mentirinha para fazer tudo aquele pressuposto cair. Dentro da Bíblia não tem mentirinha, dentro da Bíblia só tem verdade. Mas se você fizer pelo método dialético, para produzir teologia sistemática, então você vai se expor a alguns erros, alguns perigos. Isso pode provocar um acidente ou não. Muitas vezes provoca. Como é que funciona este método para a produção da teologia sistemática? A pessoa pensa assim: bom, estamos falando de Deus. Quem é Deus? Olha, Deus, para ser Deus, tem que ser tão poderoso, mas tão poderoso, que seja capaz de tirar a vida. Amém, irmãos? Deus tira a vida? Tira? Não tenha medo, irmão. Deus tira. Não brinca não para você ver. Aí você pensa, bom, se ele tira, então ele também pode dar. Deus dá a vida, irmãos? Amém. Bom, se Deus tira e se Deus dá a vida, é bem verdade, então eu posso concluir que Deus é quem criou a vida, porque o controle dele sobre a vida é total. Amém também? Amém também. E aí você conclui, Deus tira a vida, Deus dá a vida, Deus criou a vida, Deus é todo poderoso, está certo? Alguém ousa discordar disso? Eu não, está certinho. Só que quando você faz isso, você está fazendo essa trajetória da conclusão para o começo. Está indo do fim para o início. E você pode ter passado sem perceber algum tipo de verdade bíblica que não coaduna com esta conclusão
que parece tão óbvia. No caso que eu dei, a conclusão está certa, mas ela pode vir a ser equivocada, porque a trajetória do indutivo, irmão, é das partes para o todo. E a trajetória do sistemático é do todo para as partes. Qual é o erro ao qual o teólogo sistemático se sujeita? Ele pode vir a formular um pressuposto teológico não comprovado na Bíblia. E aí, para não perder o seu postulado teológico, ele força o texto bíblico a dizer algo que o texto não diz, só para concordar com a teologia dele. Não quero demonizar a teologia sistemática, não, de forma alguma. Mas se for para produzir teologia, eu a farei de forma bíblica, pelo método indutivo. Amém? Aqui na frente é uma pergunta. Meu nome é Ed, sou de Caxias do Sul. Aproveitando a oportunidade que o irmão falou ali a respeito da palavra, tem um ditado que diz assim: não diga com certeza o que a Bíblia não diz com clareza, certo? E aí muitas vezes a gente se pergunta assim, por que certas pessoas que se dizem teólogos ou que estão fazendo teologia, em determinados pontos da vida, elas dizem que elas não conseguem mais sentir a presença de Deus. E acabam, menosprezando quem não faz, alegando, não faça porque tu vai acabar vendo certos pontos dentro da Bíblia que tu vai se deparar com situações da vida e você não vai acreditar em certos pontos. O que o irmão tem a nos dizer sobre isso aí? Se eu entendi bem, o irmão refere-se ao caso dos teólogos que passam por um esfriamento espiritual. Irmãos, o que é a teologia? Teologia, eu já vi pessoas dizerem, e talvez os irmãos já tenham escutado também alguém dizer, não, porque teologia é a palavra de Deus. Não, não é. A palavra de Deus é a palavra de Deus. O que é a teologia? É uma palavra a respeito de Deus. Para que eu tenha boa teologia, ou teologia de resultados, que é uma expressão que nós usamos frequentemente no livro, o Mordani mencionou, a minha teologia, a minha palavra sobre Deus, precisa estar fundamentada na palavra de Deus. Enquanto eu fizer teologia com base na palavra de Deus, eu não corro esse risco que o irmão bem colocou. Mas acontece de se utilizar de outras ferramentas para a produção teológica. Não é que essas ferramentas que eu vou citar agora sejam elas desprezíveis, não recomendadas, não. Acontece algum problema quando essas ferramentas são as únicas a serem utilizadas. E quais ferramentas são essas? Essencialmente, as ferramentas filosóficas. Enquanto eu considerar a filosofia como uma ferramenta dentro de uma bancada para a produção de teologia, onde o principal instrumento que eu tenha for a Bíblia, as ferramentas filosóficas não vão me contaminar. Elas me servirão como ferramentas, como método para a organização do meu pensamento. Mas a partir do momento que eu desprezar a Bíblia para utilizar-me só das ferramentas filosóficas, eu deixarei de produzir teologia para produzir metafísica. E o que é a metafísica? É aquele pensamento que trata de coisas que vão além do ambiente físico, supostamente espirituais, mas não essencialmente bíblicas ou teologais, porque não estão baseadas nas Sagradas Escrituras. Esse esfriamento acontece quando a gente abre mão da Bíblia. Perceba que a resposta que o irmão fez, aliás, a pergunta que o irmão fez, é uma pergunta muito elaborada, muito boa. Mas como eu tenho observado e tenho me deliciado em observar, mesmo para as perguntas mais difíceis, as respostas mais fáceis são as certas. Por que é que o teólogo passa por um esfriamento? Porque ele deixa de ter contato com a Bíblia. Essencialmente, porque ele despreza a palavra de Deus. Ao invés de teologia, vai fazer metafísica. Sim, pois não. Na verdade, o que a gente vê é que as pessoas alegam isso, né? Mas para mim, quando eu comecei a fazer o curso teológico, a idade, para mim foi um enriquecimento na palavra de Deus. Porque não só na palavra eu pude buscar conhecimentos a mais e me aprofundar na Sagrada Escritura, e isso fez com que a minha fé aumentasse e que eu andasse mais correto no caminho de Deus,
aonde na minha vida Deus tem me ajudado através da teologia, através de estudos, para minha vida tem enriquecido, né? Só que para muitos, infelizmente, dizem, ao fazer a teologia você acaba se esfriando. Para mim não foi um esfriamento, para mim foi um aquecimento. Mas, irmão, édico, irmão édico, não há, essa acusação contra a teologia não é infundada, meus irmãos. Ela tem razão de ser. Porque o exemplo que eu dei aqui, eu não inventei, ele é retirado da história. Vamos pensar no contexto das Assembleias de Deus. A nossa igreja no Brasil foi fundada pela escola missionária sueca. E os irmãos suecos eram bastante avessos ao ensino teológico. E eles tinham uma razão para isso. Eles viram nos séculos XVII, nos séculos XVIII, no século XIX, eles viram nesses séculos os seminários na Europa se tornarem os lugares mais nocivos para os jovens. O teólogo sueco Levi Petrus escreve nas suas memórias que ele foi ao seminário, a despeito dos conselhos para não ir. E o que ele descobriu era que nos seminários teológicos os jovens estavam mais expostos ao álcool, ao sexo fora do casamento. Então o que eles concluíram, o ambiente teológico é nocivo, mas não o ambiente teológico propriamente dito, o ambiente metafísico, das discussões filosóficas instituídas de palavra de Deus. Então essa é a conclusão. E como nós somos frutos dessa escola missionária sueca, nós amargamos essas conclusões durante muitas décadas. Foi preciso que homens como o pastor João Colenda Lemos, fundador do IBAD no interior do estado de São Paulo, ainda na década de 50, o pastor Lawrence Walson, também missionário americano, no mesmo período, peitassem a convenção, porque a palavra é essa mesmo. Se você ler os anais da CGADB, você verá isso. Eles enfrentaram e bancaram, irmãos, a construção de seminários. O IBAD aqui e o IBP lá no Rio de Janeiro. Nos anos 70, em 79 especialmente, o pastor Bernardo Johnson dá um novo impulso à tradição teológica das Assembleias de Deus, mas sempre por via da missão americana, porque a escola sueca era resistente a isso. E a explicação é histórica, não é? Irmão Reginaldo. Obrigado. Nada, meu irmão. Pai do Senhor para os irmãos, meu nome é Reginaldo, sou de Vitória. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Nós, os jovens pastores da Assembleia de Deus, corremos o risco de perder a nossa identidade teológica e pentecostal? E se caso sim, qual o caminho a tomar? Boa pergunta. Mas antes de dizer se podemos perder ou não, vamos ver qual é a nossa identidade. Parte da nossa identidade teológica tem a ver, por exemplo, com a confissão arminiana quanto à soteriologia. Parte da nossa identidade tem a ver com a atualidade dos dons espirituais e o batismo no Espírito Santo evidenciado pelo falar em línguas. Parte da nossa identidade demanda nossa convivência coletiva com os santos nas nossas igrejas. Assembleiano não é desigrejado. Assembleiano tem igreja, tem congregação para frequentar. Então são pontos que refletem a nossa identidade teológica. Nós podemos perdê-la? Podemos. Assim como os irmãos batistas podem perder, os irmãos metodistas ou os irmãos presbiterianos, porque todos neste caso estamos sujeitos às mesmas paixões, por assim dizer. Parte dessas paixões, irmãos, embora isso possa soar como anti-intelectualismo, mas não é. Parte dessas paixões tem a ver com esse encantamento, esse deslumbre que tomou conta dos nossos pastores com o ambiente acadêmico. O ambiente acadêmico é bom até o momento que ele começa a ser ruim, irmão. Eu sei que parece um pouco de tautologia isso, mas é o óbvio. Enquanto o ambiente acadêmico te ajudar no exercício do seu ministério, amém. A hora em que isso não acontecer mais, abandone a academia. Onde está o risco? Muitos pastores, depois de haverem chegado em determinado ponto de seu ministério, decidem, por exemplo, retornar aos bancos das faculdades para tirar o atraso intelectual, por assim dizer, expondo-se a riscos que não precisavam se expor. Mas, irmão está dizendo então que o crente, o assembleano, não deve estudar? Deve, irmãos, mas veja o que e veja quando, veja em que condições. Então, está aí um risco.
Outro risco está no nosso encantamento, e eu confesso aos irmãos que é algo que eu não conseguiria lhes explicar o porquê disso, mas ele existe, nosso encantamento com o calvinismo, uma doutrina que dentro dela mesmo já se destrói. Ela não resiste a uma análise lógica, a primeira lei do discurso, que é a lei da não contradição. O calvinismo não resiste a isso, ele desmorona sobre ele mesmo, mas os pastores assembleanos estão, e os jovens, né, seguindo aos seus pastores, estão aos borbotões, irmão, seguindo atrás disso aí, e tudo isso tem descaracterizado a nossa igreja. Qual é o caminho de volta? É a Bíblia, é a volta à Bíblia. É a volta à leitura da palavra de Deus, a volta ao estudo indutivo da Bíblia. Não vejo outro caminho pelo qual a nossa identidade seja preservada, além, claro, da oração. Há uma mão levantada lá atrás já há algum tempo, depois volta o microfone para cá. Juvenil Machado, Ipatinga, Minas Gerais. E minha pergunta é o seguinte, professor: quais os pontos mais simples e eficazes de detectar um bom teólogo do falso, de imediato? Muito bem. Pastor Jovenil. Pastor Jovenil, para identificarmos rapidamente um mau teólogo e separarmos este do bom teólogo, nós precisamos buscar identificar na teologia de ambos aquilo que nós consideramos os pontos fundamentais da doutrina pentecostal. E os irmãos sabem quais são. Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e breve vem levar a igreja para o céu. Esses 4 pontos, irmãos, estão na boca de todo bom teólogo. A cruz é tema, como diz o hino da harpa, do bom pregador. Então, se houver isso, há boa teologia e há um bom teólogo. Se não houver isso, não há boa teologia e não há bom teólogo. Porque esses 4 temas, Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu, irmão. Estes 4 temas não empolgam as plateias. Estes 4 temas não enchem os pavilhões para os chamados congressos missionários. Esses 4 temas não enchem os olhos dos alunos que estão nos seminários bíblicos. Para encher um pavilhão, para fazer congressos missionários, que de missão não tem nada, que de missionários não tem nada, você tem que trazer cantores, você tem que trazer pregadores para que eles achaquem os cofres da igreja e façam seus shows para que o povo possa se satisfazer. Para encher os ouvidos dos seminaristas, você tem que dar-lhes neo-ortodoxia e tem que dar a eles academicismo. Então, esses 4 pontos não são aqueles que empolgam as multidões, mas são aqueles pelos quais seremos cobrados se não pregarmos. Então, é o que difere a boa teologia da má teologia, ou o bom teólogo do mau teólogo. Pastor Guna, sou o Tiago de Sertãozinho, núcleo 1507, e eu gostaria de fazer a pergunta para o senhor, da onde veio a inspiração para o senhor escrever esse livro, e por que o tema, todos nós somos teólogos, e o objetivo final, né, do seu livro. Pois não, irmão Tiago, Deus abençoe. Irmãos, todo livro, ao menos comigo tem sido assim, e eu tenho certeza que com os irmãos que gostam de escrever, não deve ser diferente também. Todo livro parte sim de uma inspiração, mas eu gosto de chamar essa inspiração de necessidade. Então, todo livro parte de uma necessidade. E o que eu senti, o que eu identifiquei e que me fez me precipitar nessa pesquisa foi justamente uma carência, uma necessidade, nem tanto na membresia geral da igreja, mas principalmente no ensinador de teologia e no estudante de teologia. Haja visto, inclusive, que embora eu tenha chamado esse trabalho de identidade teológica, somos todos teólogos, inicialmente eu pretendia chamá-lo de Manual do Educador de Teologia. Mas aí eu vi também que o nome era ruim demais, né? Só expressava o que eu queria dizer, mas como o nome não prestava. Mas a ideia era essa, que nós aprendêssemos como ensinar teologia, que nós aprendêssemos como compartilhar teologia com os nossos alunos. Então foi daí a necessidade.
E o objetivo final, irmãos, é aquele que eu disse logo no começo da nossa exposição. É mostrar que ninguém é dono da teologia, ela pertence à igreja. Os seminários não são donos da teologia. Os seminários estragam a teologia, sobretudo quando eles abrem mão da sua função inicial, que era o quê? Servir a igreja. O Senhor Jesus Cristo, irmão, quando foi assunto aos céus, em Atos capítulo 1, disse que nós receberíamos o Consolador, e que era para ficar orando, aguardando pelo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo desce em Atos capítulo 2, para iniciar o cumprimento da profecia de Joel capítulo 2, o Espírito Santo desce para fundar uma igreja, não um seminário, uma igreja. E esta igreja, muito embora não tivesse uma escola, tinha educadores. Não tinha uma escola, mas tinha ensinadores. E essa igreja cresceu, porque ela sabia como utilizar-se da teologia. Qual é o propósito? Que nós possamos voltar ao mesmo ambiente espiritual da igreja primitiva. Aí eu sei, irmãos, que é pretensão demais para um livro, mas é uma forma de contribuir com isto. Amém? Obrigado. Nada. Acho que havia um irmão ali e depois o senhor. Meu nome é João Paulo, sou de Araguari, no interior do estado de Minas Gerais, no Triângulo Mineiro. Sobre o tema ainda que o senhor abordou, acerca de calvinismo, né, e a teologia também pentecostal, o senhor não acha que parte do nosso insucesso na teologia pentecostal, na sua divulgação, estaria justamente na carência de ensiná-la, de doutriná-la? Porque parece-me que, de outro lado, né, a teologia calvinista ela é muito bem defendida pelas suas instituições oficiais e pelos seus ensinadores. Não haveria uma crise no meio pentecostal de entendimento da nossa teologia e, ao mesmo tempo, de ensinamento dessa nossa convicção pentecostal, que talvez nem todos conheçam bem e façam a real distinção? Perfeito, muito boa pergunta. Se nós mantivermos o contexto da pergunta do irmão, dentro desse debate de arminianismo e de calvinismo, irmão, eu vou dar a mão à palmatória e vou concordar com o irmão, porque do ponto de vista de nossa reação à pregação calvinista, nós, os pentecostais, estamos muito mal. Eu ia dizer estamos muito mal das pernas, mas não é muito mal da cabeça. Nós pensamos pouco, escrevemos pouco e quando falamos, falamos mal. Então, nesse ponto, eu concordo realmente com o irmão. Veja, por exemplo, que era de se esperar uma forte reação nesse sentido. E não tem. De onde veio isso? De uma editora que até algum tempo atrás era inexpressiva e que agora mostrou-se como não uma alternativa, mas a única alternativa para quem quiser consumir teologia arminiana no Brasil. Então, dentro desse contexto, é o que o irmão falou mesmo, de forma irretocável. Agora, abrindo um pouco mais, né, o arcabouço da pergunta do irmão, considerando as outras questões doutrinárias pentecostais, nós tínhamos uma boa tradição de ensinadores, sempre tivemos. Homens que enchiam as igrejas para que essas igrejas os ouvissem falar nas escolas bíblicas de obreiros. Quem sabe muitos dos irmãos aqui ainda pegaram aquela boa safra das escolas de obreiros que duravam não 2 noites, mas 30 dias. É um momento histórico da nossa igreja que infelizmente se perdeu e não volta mais. Então, embora nós ainda tenhamos bons ensinadores, sim, nós os temos, esses bons ensinadores estão sem lugar para se expressar, porque as próprias igrejas abandonaram a tradição das escolas bíblicas. Os nossos seminários se encantaram com o academicismo. As escolas de confissão pentecostal não têm professores pentecostais. E aí eu digo, irmão João Paulo, não porque não haja professores pentecostais, mas porque nós, os pentecostais, nos desprezamos nesse sentido. Nós nos colocamos em bem pequena conta nesse sentido, quando na verdade nós temos sim bons ensinadores, bons educadores, mas a esses está faltando vez e voz, infelizmente. Então, para responder agora de forma objetiva ao irmão, senão dentro do contexto dessa discussão arminiana e calvinista, mas de forma mais ampla, nós ainda temos os bons educadores, só que os bons educadores não estão tendo mais as boas oportunidades no nosso meio. É muito mais fácil fazer um congressão, um louvorzão, um retirão de carnaval,
do que fazer uma escola bíblica de obreiros ou de jovens, ou um período de ensinamento bíblico nas igrejas. Entendeu? Lamentavelmente é isto. Veja o caso, por exemplo, se entre os irmãos houver, e há, irmãos amantes da boa literatura, que querem não apenas ler, mas escrever, e você tem um bom livro, você tem um bom material, procure uma editora para o seu livro. Essa porta está fechada por dentro. O autor nacional não tem vez. E, infelizmente, nós temos os autores internacionais, muitos deles publicando bobagens inacreditáveis, que estão ganhando as páginas que nós, os pentecostais, financiamos. É uma lástima. Mas é por isso, irmãos, que eu gosto da internet. A internet veio para revolucionar e acabar com esse monopólio de informação. Você tem material? Escreve e publique, não espere pela editora, não. Ontem nós fizemos a gravação aqui de uma entrevista com o pastor Kleber Maia e eu fiz-lhe uma pergunta. Pastor Kleber, não existe autor sem obra escrita, mas existe autor sem editora? E a resposta dele foi: sim, existe, porque existem os autores independentes. E é isso que nós estamos precisando, de irmãos que entendam que a vida inteligente, fora inclusive da etade e da faetade. Irmão, ouse pensar, ouse ensinar, ouse escrever. Você foi chamado para isso, então faça isso. Deixe de depender dos caminhos oficiais, porque Deus nos deu a missão de falar a tempo e fora de tempo, o que vai muito além do ambiente convencional. Havia alguma aqui, depois o irmão ali. Bom, meus amados, a paz do Senhor. É um prazer estar aqui com os irmãos. Meu nome é Alex, sou de Cabo Frio, Rio de Janeiro. A minha pergunta, pastor, seria o seguinte... Cabo Frio, irmão. Cabo Frio, Rio de Janeiro, região dos Lagos. A minha pergunta seria o seguinte: nós estamos aqui com o objetivo de falar da teologia, não é isso? O melhor aproveitamento de conhecer Deus através da palavra do Senhor. Perfeito. E assim, hoje nós estamos com essa grande dificuldade. Assim, e o problema não seria, em vez de ser lá na cabeça, em si, no início, aonde assim, por exemplo, na escola bíblica dominical, não seria ali que nós receberíamos a verdadeira inspiração para nós termos uma boa teologia, para nós verdadeiramente crescermos como igreja pelo qual nós fomos chamados, pela revelação de Deus através da teologia? Essa é a minha pergunta. Irmão, seria sim. Então, respondendo objetivamente, sim, seria na escola dominical. Aí, comentando um pouquinho mais este sim, a escola bíblica dominical tem por função evangelizar enquanto ensina. Não é o que o pastor Antônio Gilberto explica no seu manual? E é exatamente isso que deve acontecer dentro da escola bíblica dominical. Se, ao perguntar isso, o irmão, por exemplo, estiver pensando: a escola dominical hoje já não tem tanta qualidade como teve antes. Irmãos, eu diria que talvez não seja bem este o caso, porque eu tenho observado de perto e vejo que hoje a escola dominical tem tantas opções de material, não é? Nós temos as revistas da Casa Publicadora, há revistas da editora Cultura Cristã, há revistas, por exemplo, da Central Gospel, não são tão fortes do ponto de vista doutrinário, elas estão mais ligadas à vivência cristã e tem lá a sua linha teológica de prosperidade um pouco afloradas, né? Mas é uma boa opção para quem está procurando algum material diferente. Então, opções não faltam para a escola bíblica dominical. O que está faltando para a escola bíblica dominical é que nós a tratemos de forma excelente. Que nós repensemos o seguinte: passamos como professores tempo demais nos queixando aos nossos pastores pela falta de recurso. Pastor, não tem cadeira. Pastor, não tem sala. Pastor, não tem isso. E, irmãos, a verdade é que bem poucas igrejas estão preparadas para oferecer à escola dominical todos os recursos que ela merece. Então, como ensinadores, vamos esquecer um pouco essa preocupação com os recursos e vamos retornar ao método. Porque o que fará a diferença não é o recurso, é o método. Ou você só dá aula se tiver data show.
Ou você só é bom professor quando as portas da sala estiverem fechadas e o ar-condicionado ligado. Porque eu vi muitas criancinhas aceitando ao Senhor Jesus Cristo numa sala de escola dominical que funcionava debaixo de uma árvore no quintal da igreja. Igreja que eu dirigi. E o que fazia a diferença não eram os recursos, era o método. Então, para que a escola dominical continue a fazer a diferença que o irmão diz que ela tem que fazer e que eu digo precisa fazer mesmo, mais importante que os recursos são os métodos. Os recursos, quando sobram ou quando faltam, nós colocamos na conta do pastor, porque ele que devia providenciar para a gente. Agora, a excelência do método, meu irmão, se não tem, a culpa é sua. E aí você precisa se empenhar nisso aí. E é o que fará da escola dominical a potência que ela precisa ser. Então, a nós, professores, cabe a maior responsabilidade, excelência no nosso método. Amém? Então, concluindo, então, a teologia então, que nós hoje aspiramos, então, ela começa basicamente na escola bíblica, é o fundamento, não é isso? Sem dúvida alguma. Agora eu vou dizer sobre a Casa Publicadora, que é uma realidade que eu conheço um pouco mais de perto. Conta com um currículo de 5 anos. Então, ao longo de 5 anos, o aluno circula na classe de adultos, não é, pelas principais doutrinas bíblicas. Tem a possibilidade de tratar dos assuntos mais variáveis e muito importantes no que diz respeito à palavra de Deus. Quem se ausenta da escola bíblica dominical perde a maior base bíblica que poderia ter na sua vida. E que bem dizer, irmão, é gratuito. A revista custa R$10. Então quer dizer que ela sai menos de R$1 por semana, né? É quase de graça, né, irmãos? Então é a base teológica. Não é simplesmente a maior escola do mundo porque tem a maior quantidade de alunos. É porque ensina a maior mensagem. Escola Bíblica Dominical. Meu nome é Fabiano, sou do Núcleo 119, em Guaratinguetá. E eu tenho observado assim que há um saudosismo. Irmão Fabiano é autor de um livro, não é? Isso. Eu vi um livro seu rolando por aí, meu irmão. Na verdade, eu vou te entregar daqui. A acomodação saia da zona de conforto. Ah, foi esse mesmo. Eu acho que eu vi esse irmão por aqui. É que eu estava esperando o momento correto para te entregar, né? Então finge que eu não falei nada. Ah, legal. Não falei nada. E também de autoria particular, né? É uma produção independente. Uma produção independente. Deus te sustente. Tinha um sonho. Abençoe. Aliás, tenho mais 4, mas mesclando a formação profissional com a acadêmica no sentido de teologia, que eu fiz depois. Mas assim, baseado no que a gente estava falando nessa semana toda, nós sabemos que a educação é o caminho, nós vimos, né, que a educação é o caminho para a mudança, uma certeza de mudança, ou um horizonte de mudança. E também há esse saudosismo assim, de que lá atrás, antigamente, havia a verdadeira teologia, havia a preocupação de se falar de Deus e também havia a mudança. Baseado nós que somos uma geração nova, tendo também essas pessoas esses teólogos que contêm o saber, mas isso não é influenciado por uma nova geração que está deixando de ser dedicada à palavra de Deus? Essa teologia genuína não é muito culpa nossa de não estarmos buscando uma fonte certa? É possível dizer isso? Que a gente é muito saudosista, mas não se aplica porque é uma geração nova que também não se empenha. Entendi. Porque as nossas escolas dominicais deveriam estar mais lotadas e elas não estão. Não há um comprometimento, não há uma busca e questionamos várias coisas, materiais, enfim, porque os apóstolos na igreja primitiva visitavam em cavernas. Não há aí eu creio, eu acho que sim. O irmão está dizendo que ao mesmo tempo em que nós vivemos saudosos de um tempo passado, nós vivemos sem interesse para o tempo futuro. E é verdade mesmo. Olharmos dentro das nossas igrejas, nós temos 2 gerações que podemos colocar cada uma delas num extremo. Uma geração que talvez seja aquela em que boa parte de nós já esteja. Eu estou com 36 anos, então para algumas coisas já não estou tão novo, para outras não sou tão velho. Mas talvez a minha geração, pelo menos é assim que eu me sinto,
vive de um certo saudosismo. Eu me lembro, não só da escola dominical, mas eu me lembro dos cultos, onde havia banda de música, profecias, sinais, maravilhas, curas. E eu não vejo mais essas coisas hoje. Então, se eu fosse me colocar hoje em um desses dois grupos, eu me jogaria no grupo dos saudosos. Ah, irmão, eu vivo com saudade da igreja da minha infância. Mas há o grupo dos que primeiro não são saudosos porque não vivenciaram aquilo. E por isso estão, quanto ao dia de amanhã, totalmente desempenhados. É preciso que nós possamos empolgar essa nova geração com o nosso saudosismo. É aquilo, irmãos, para usar uma linguagem assim mais, talvez um pouquinho mais poética ou metafórica, consigamos passar à próxima geração a tocha da fé. E nós não estamos conseguindo. Nós não estamos conseguindo empolgar os nossos jovens com a teologia pentecostal, não estamos conseguindo empolgar os nossos jovens com a literatura pentecostal corrente, ela está ruim. Não estamos conseguindo empolgar os nossos jovens com a qualidade dos cultos que nós dirigimos, porque quem dirige culto é justamente a nossa geração. Eu estou falando a um grupo de obreiros, mais novos ou com mais idade, mas a um grupo de obreiros. Então, se nós vivemos do saudosismo, vivemos porque nós não fomos capazes de manter a igreja que amamos funcionando da mesma forma como ela era agora. E não estamos sendo capazes de comunicar à próxima geração a necessidade de que eles mantenham aceso este fogo que nós vimos queimar de maneira tão sobrenatural. Então, o que precisamos hoje? Empolgar a próxima geração com o nosso saudosismo. Eu sinto no meu coração que devo fazer isso com as próximas gerações, especificamente em duas áreas. Uma é a literatura, outra é a educação teológica. Eu choro quando eu vejo jovens indo à frente por um desafio missionário. Aqui na Faetade nós temos uma funcionária chamada Amable, todos os irmãos a conheceram, e a Amable tem uma chamada missionária. Isso toca os nossos corações. Eu choro quando eu vejo jovens indo à frente porque querem ser pastores. Mas eu também choro porque eu não vejo ninguém chamando à frente os jovens que querem ser a próxima geração de educadores. Não se chama à frente os jovens que querem ser a próxima geração de escritores. Então, por isso eu vejo que o nosso saudosismo não está promovendo nada no coração da próxima geração. E aí nós estamos perdendo demais. E com isso eu acabo me tornando uma geração samaritana. Eu pego costumes que não agradam à igreja, misturo. E os shows, as palestras, os pregadores que movem o caixa da igreja se tornam mais prazerosos do que os conceitos básicos que o senhor citou. A revista Veja publicou uma reportagem algum tempo atrás, e nessa reportagem dizia o seguinte, que os evangélicos no Brasil, de um modo geral, hoje, resumem-se a igrejas sem tradição, repletas de pessoas sem tradição de igreja. E é o que nós estamos vivendo, infelizmente. Há tempo para mais uma pergunta, certo, Mabile? Então, o irmão Reginaldo já fez, vamos ver alguém que não fez. Isso, pois não. A pergunta, professor, é assim, a teologia da prosperidade, ela vem como um espaço significativo no nosso meio pentecostal. Isso tem requerido alguns princípios bíblicos. A minha pergunta como ministro, qual é um método que devemos utilizar para combater isso, para nós não perdermos os 4 princípios doutrinários? Primeira coisa, onde eu prego, onde eu ensino, onde eu leciono, onde eu comungo a minha fé, eu solenemente ignoro a teologia da prosperidade. Eu não a menciono não, meu irmão. De forma alguma. Mesmo que eu esteja pregando em alguma igreja que viva esse ambiente e essa expectativa, eu a ignoro solenemente. Por quê? Porque ela não é bíblica. E eu não vou perder meu tempo com o que não é bíblico. Então essa é a primeira postura que eu tenho. E essa é uma postura pública, uma postura de púlpito, uma postura de sala de aula. Segunda coisa, para combater a mentira, só a verdade. Porque a verdade é que liberta. Então que as nossas pregações sejam baseadas exatamente nos 4 pontos, para que nós não percamos estes 4 pontos. Prega do amor de Cristo. Faça a pregação expositiva. Os irmãos aqui são estudiosos, são pregadores, são ensinadores. Já viram o trabalho que dá
fazer uma pregação expositiva? É terrível, né, irmãos? Inventa lá uma alegoria, irmão, pronto, aí o povo chora, oh, maravilha. Mas fácil alegorizar, não é? E dizer que a alegoria é doutrina. Chamar um símbolo de tipo. O povo não sabe a diferença mesmo, não é? Então, enfia a goela abaixo do povo. Agora, ceda, por uma vez, se você nunca fez isso, ceda à dificuldade de fazer uma pregação expositiva. Ceda. E depois me diga qual foi o resultado quando você subiu ao púlpito e pregou a palavra como ela é. E nunca mais, eu tenho certeza, você quererá fazer outro tipo de mensagem que não este, a pregação expositiva. Ignore, mas ignore mesmo a doutrina da prosperidade. Eu não ouso nem chamar esse negócio de teologia, porque acho que o nome teologia é alto demais para isso. Ignore a doutrina da prosperidade. E você, ao pregar, pregue estes 4 pontos essenciais da mensagem pentecostal. E não apenas você salvará a ti mesmo, como aqueles que te ouvem, foi o que Paulo disse a Timóteo. Queridos irmãos, gostaria de poder ouvir a mais os irmãos e conversar mais com os irmãos, mas temos o tempo, não é? De qualquer forma, eu louvo a Deus pelas vidas de cada um dos irmãos, porque eu sei também o que representou o esforço físico seu em estar aqui agora, depois de 2 dias de jornada de estudos. Por isso eu louvo a Deus pela sua paciência, pela sua amizade, seu companheirismo aqui, e desperte o dom de Deus que há em você. Quer seja ensinar, quer seja pregar, quer seja cantar, quer seja escrever, desperte o dom de Deus que há em você, e Deus vai abençoar grandemente a sua vida. Os irmãos podem fechar os olhos para uma oração final? Eterno Deus e Senhor, nós te louvamos, ó Pai, pela salvação em Cristo Jesus, que não merecemos, mas o Senhor deu a nós pelo teu amor e misericórdia. Agora, ó Pai, nós te pedimos que abençoe, Senhor, a cada irmão e irmã que está aqui, aos seus lares, ó Senhor, e que nos seus ministérios, no seu trabalho, na obra que eles fazem para Ti, o Senhor os faça prosperar grandissimamente, ó Senhor, para a glória do Teu nome. A cada um de nós concede, Senhor, renovo de forças, renovo de fé, renovo de esperança, para que nós possamos servir a Ti, Senhor, de forma excelente sempre, para o engrandecimento do Teu reino. É a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. E que Deus nos abençoe, meus irmãos. Deus abençoe. Graças a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos. Amém. Amém.